Opa, boa tarde. Vamos lá, vamos começar mais um bate-papo. Vamos aqui esperar o povo chegar, vamos apresentar. Vamos começar daqui a pouquinho, continuar, na verdade, nosso bate-papo. Estamos aqui recuperando as memórias, recuperando as trajetórias, recuperando as histórias de várias figuras, várias pessoas, vários ciclos muito relevantes, muito importantes da nossa história. Por enquanto a gente tem falado muito sobre gestalterapia, fenomenologia, existencialismo, etc. E vamos continuar hoje com a segunda parte do bate-papo com o nosso grande amigo Ari Reffeld, que eu vou fazer aqui o convite para... Vamos ver se a gente continua. Então, a gente tem muita história para contar. A gente começou a semana passada, trocamos algumas ideias. Olá, boa tarde. E muita coisa ainda para a gente conversar, né? Aproveitando, lembrando que amanhã, dia 6 e dia 7, nós teremos o primeiro Congresso de Psicologia, Fenomenologia e Filosofias da Existência do Norte e Noroeste Fluminense. É uma organização do professor Crisóstomo Lima. Opa. Então, amanhã, 6 e 7, podem acompanhar pelo NPF, pelo Instagram do Crisóstomo. Bastante interessante. Inclusive, vou tentar amanhã falar mais um pouquinho, recuperar também algumas histórias, recuperar alguns nomes e alguns cenários. Né? Olá, olá. Boa tarde. Ilustre, Como vamos? eu vou bem e você? Tudo bom, graças a Deus. Deixa eu só virar aqui o... Pronto. Buenas tardes. E aí, tudo em ordem? Tudo bem, graças a Deus. Estou Na mudando o teu correria. comportamento aí de ficar de lado em vez de... Pois é, pois é. Nada como uma nova aprendizagem. É que o meu suporte não pega de comprido, só pega de lado. Ah, entendi. Eu estou Isso. precisando tomar conta disso. Então, eu estava comentando aqui que o pessoal está chegando. A gente tem um monte de papo. Eu estava até com a cabeça aqui, lembrando que amanhã, 6 e 7, vai ter um evento. E um dos colegas agora do nosso GT, o professor Crisóstomo Lima, da Federal Fluminense, vai estar lá com um evento. E amanhã eu estava até querendo recuperar alguns nomes, umas datas, alguma coisa para tentar construir um pouco esse cenário da fenomenologia no Brasil, né? Tivemos um bate-papo também muito legal ontem com, talvez você conheça, o professor Guilherme Messas, aí de São Paulo, Claro, aí da conheço. Santa Casa, você conhece. Sim. Então, um bate-papo muito bom. Ontem ele está com um trabalho também fantástico, com formação de patologia fenomenológica. Né? E ontem a gente comentava isso, né? Um dos desafios é a gente não ficar reinventando a roda. E aí, para isso, a gente tem que ter memória. Né? Por isso, esse Isso. bate-papo aqui. Mas vamos voltar aqui para o nosso bate-papo. Eu fiquei pensando, assim, por Bom, onde a gente falou, recomeça. Você tinha comentado, precisava comentar ainda sobre Paulo Barros, a gente tinha que falar sobre alguns nomes, mas aí me veio uma questão que eu não me recordo. Nós chegamos a falar, você teve contato, você teve alguma interação com o Solon Spanodes? bom, eu tive algum contato mais pequeno com ele, com o Hum, Solon, né? Tive muito mais contato com o irmão dele, o Theo. Theo. Né? Uhum. Os dois eram psicanalistas, né? Quer dizer, na verdade, assim,
O pai dos dois obrigou a eles a fazerem medicina, lá na Grécia. Né? Você conhece um pouco a história ou não? Não, conheço pouquíssimo sobre isso. Então, os dois fizeram medicina, mas um pouco contra a vontade. Né? Se formaram lá na Grécia, em Atenas, e depois emigraram para o Brasil. O Theo era mais velho, o Solo mais novo. Né? O Theo também estudou psicanálise, mas ele largou rapidamente e virou marchand. Ele entrou para o mundo das artes e foi ele que lançou Volpe. Olha, não sabia. Ele era um marchand de Volpe e de toda a escola que em volta do Volpe, né? O Fang, bom, agora não vou me lembrar assim de rápido esses nomes, não vou lembrar, mas basicamente o Fang e mais uns 2 ou 3, passar um tempinho eu me lembro. E o Solon começou a ler Heidegger e foi para o que seria análise existencial. Entrou em contato com Boss e foi para Dasein Análise, né? Eu tive muito contato com o Theo, que eu tive o privilégio de visitar a Bienal com ele. Na época, a gente fazia visitas, ele ia com a Bárbara, que era a mulher do Solon, né? E comigo e com a minha mãe, e a gente ia visitar a Bienal. A Bienal era um evento muito importante, muito forte nas artes, né? Em termos mundiais. E eu sempre tinha a impressão, assim, a gente está se aproximando de um quadro, e a minha fantasia assim, bom, jogaram tinta nele. Esse quadro alguém jogou tinta e pôs lá, né? Qualquer criança de 4 anos faria o mesmo, né? Eu com certeza faria o mesmo. E quando a gente chega no quadro e ele começa a falar, você descobre um mundo absurdo, incrível, e você passa a gostar profundamente do quadro e fica, como eu pude ver manchas aí apenas, né? Porque ele revela toda a intenção do... Bom, isso estamos já divagando, mas ele era uma pessoa muito interessante. A casa dele, você não encontrava uma parede, eram quadros no chão, um em cima, um do lado do outro, assim, empilhados do Volpe. Aquilo tinha... É uma loucura. Só do ponto de vista financeiro, sabe, um assalto lá deixaria a gente bilionária, né? Ele pôs todo o dinheiro dele em quadros e depois ele doou. Então, é acervo do MAN, a biblioteca Theos Panudes. Eu tive contato indireto com o Solon, basicamente. Embora tenha encontrado ele uma vez ou outra, em algumas ocasiões, mas assim, não tive um contato próximo. Mas eu tive muito contato com todo mundo que foi formado ou fez terapia com ele. O próprio Nichan, o Carlos Eduardo Freire, o Marcos Colpo, a Elza Dias, mulher do Gélico, né? Loparic, e entre muitos, né? Então, e fui acompanhando vamos dizer, a construção da ABATED, né? Associação Brasileira de Design Análise, indiretamente. Então, de algum modo, o Solon povoou bastante o meu imaginário, mas contato pessoal assim muito com ele não tinha. Mas, por exemplo, quando eu ia nas viagens com o Nichan para Mogi, que até contei, né, que veio a pé, não sei o que, ele me contava muito das análises com o Solon. E você chegou a acompanhar as vindas do Medar Boss, não? Sim. Com Boss, sim. Tive... acho que tive 2 vezes com ele, tanto em conferência como em situações informais. Né? Eu tive com ele na PUC. Ele tinha um filho aqui, né? Ainda tem, acho. Que é fazendeiro no Mato Grosso. Então ele falava um pouquinho de português, ele é muito interessado no Brasil, ele fazia conferência e ia visitar o filho lá em Mato Grosso, né? Então ele falava um português meio espanholizado e difícil e tal, mas tinha algum contato, né? Quer dizer, ele tinha família no Brasil, né?
Não sabia Mas ele era uma desse pessoa jeito. muito interessante. Tem até uma cena Hum. que assim, a gente estava... Ele ia falar numa conferência na PUC e nós estávamos lá no prédio novo da PUC, num dos corredores, parados, conversando, né? Eram umas 4 pessoas, incluindo ele. E aí apareceu um jovem e com muita vergonha, com dificuldade de entrar em contato e tal, e perguntou pro boss: é verdade que o senhor ficou com uma paciente por 17 anos? Aí ele olhou muito bravo, muito seriamente, muito bravo para o rapaz e falou: isso são as más línguas. Foram 23 anos. Ele Olha tinha só. um bom humor, sabe? Assim, ele Aham. brincava, né? Ele sabia o que ele representava aí e tal, então ele brincava um pouco com a ideia. Mas tive sim contato com o Solon. Olha, que interessante, não sabia, porque me veio isso exatamente recuperando um pouquinho da história, que Desculpe, foi com o Boss. com o Com o Boss. Boss. É, É. eu estava até recuperando aqui as datas, né? A Abated criada em 74, depois trocou de nome em 77, e está aí até hoje, quer dizer, é uma instituição fundamental aí da nossa É. fenomenologia existencial, né? Mas me fala um pouquinho, vamos voltar lá para aquele roteiro que E você estava a minha trazendo. equipe na PUC, a equipe que Ah, eu dirigi, inclusive, durante 20 anos, eram todo o pessoal da ABATED, né? Da aham, Associação das Análise, né? das análises. O Edu, o Dado Carlos Freire, a Ida Cardinale, o Marcos Colpo, o Guto, né? Guto, É, Altéia. o Miguel, todo esse pessoal estava ligado, Hélio Deliberador, todos eles, Uhum, quer dizer, era basicamente a nossa equipe na PUC, tinha um caráter bastante heideggeriano. Estou lembrando da tua pergunta antes, né? Tinha 2 uhum, pessoas que, de algum modo, tinham uma proximidade maior com a fenomenologia russeliana, era o Hélio Deliberador e eu, que tivemos uma formação mais com a Fernanda, né? E o Marcos Colpo, que transitava em ambos os lados. entendi, entendi. Eu estava até recuperando isso e estava lembrando as vezes que o Boss veio para o Brasil, né? Chegou aqui até 84. Eu acho que isso É. é interessante o povo saber. Não sabia desse detalhe dessa proximidade familiar. Bom saber que tinha isso. Mas vamos voltar lá pro teu roteiro. Você estava terminando de falar na semana passada, que um nome importantíssimo né, na tua história, na formação, inclusive para a própria Gestalt terapia, é a figura do Paulo, né? Paulo Barros. O Paulo, sim. O Paulo, eu tinha muito bom contato com o Paulo. Eu admirava profundamente o Paulo. E o Paulo tinha um aspecto de bruxo, assim, que eu curtia muito. O Paulo era um daqueles bruxos de verdade, né? É. É interessante porque eu sou uma pessoa muito dividida nessa área, né? Uma cabeça extremamente racional e vivências que são nada racionais, né? Uhum. E aí ela se conflita um pouco porque eu tenho experiência do não racional e ao mesmo tempo tento colocar isso nos parâmetros da razão e isso tem uma certa briga entre si, né? Mas ele era uma pessoa muito incrível, incrível. E eu tinha um grupo de estudos lá no consultório dele com o Guto, né? E, mas eu chegava antes, porque era o horário do almoço dele, e na cozinha a gente ficava grandes conversas, e era extremamente prazeroso. Né? E ele, eu acho que foi uma figura tão importante quanto, talvez até mais do que a própria Therese em relação à gestalterapia, porque ele conseguiu fazer toda a publicação pela Sumos dos principais livros de Gestalt inicialmente, e isso foi absolutamente fundamental na divulgação da Gestalterapia aqui no Brasil. Né? Quer dizer, não adianta ter uma pessoa falando e os livros não serem traduzidos. Né? Ele foi o diretor dessa coleção e isso teve a Sumos também ficou muito agradecida porque isso criou um novo grupo, um universo consumidor de gestalterapia bastante grande. Né?
Eu tinha um bom contato, conhecia pessoalmente, tinha um bom contato com o Wasserman, que era o dono da Sumos também. Então, às vezes, eu era consultado em relação a uma ou outra coisa. Mas a pessoa mais incrível era, de fato, o Paulo. E a gente tinha grandes conversas, trocava figurinhas, né? Eu contava histórias para ele, ele contava histórias para mim. A gente colecionava histórias. Tem até uma história que ele fez, que eu fiz uma leitura dessa história, que ele nunca tinha imaginado, e ele ficou muito impressionado com a história, com a minha leitura. Na verdade, a história que ele fez, que é Como Desfazer uma Bruxa, mudou completamente a história para ele, a minha leitura, né? Porque eu falei, isso é a descrição fonológica de um processo psicoterápico. E ele me olhou com os olhos arregalados, e a partir daí a história mudou completamente. Depois ele publicou um livro com várias histórias, entre as quais essa, e aí ele menciona, né, esse evento. Mas, assim, interessante é que eu vou emendar o Paulo com uma outra coisa que eu queria trazer. Por que me afastei da gestalterapia? De algum modo, né? Eu tinha uma preocupação muito grande com a questão da identidade da gestalterapia. Cheguei até a fazer isso, participei da mesa de abertura lá do Congresso Internacional, eu acho que foi o primeiro Congresso Internacional de Gestalt no Brasil, que foi no Hotel Glória, no Rio. Estava lá, acho que o Ginger, eu acho, não sei, aquela italiana, Spanulo, alguma coisa assim. Margherita Spagnolo, né? Isso. E lá eu já fiz uma crítica bastante grande ao que eu chamava de crise de identidade da gestalterapia. Recebi muitos aplausos, mas tinha a impressão que ninguém me escutou. Não, de fato, porque assim, eu via todo mundo fazendo associações da gestalterapia com tudo, né? Então, a gestalterapia e depois desse vinha tudo. Todos os tipos de tipologia, astrologia, etc, etc, etc. E aí eu percebi que assim, havia uma série de concepções diferentes de Gestalt. E que Gestalt estava sendo um trampolim para todo mundo que, de algum modo, não tinha muito onde aterrissar, e a gestalterapia possibilitava qualquer tipo de leitura. Então, quando alguém me perguntava se eu era gestalterapeuta, eu, no começo, gastava 15, 20 minutos explicando que sim, mas que gestalterapeuta eu estava entendendo. Com o passar de tempo, eu comecei a precisar de meia hora e, às vezes, 40 minutos. Isso virou um inferno. Todo mundo que me perguntava tinha que fazer uma mini conferência para explicar que gestalterapia eu estava entendendo. E aí teve o Congresso de Brasília e nós fomos juntos, nós dividimos o mesmo quarto, o Paulo e eu. E o Paulo já tinha se afastado da gestalterapia. E ele se autodenominava um terapeuta não alinhado. E eu brincava com ele dizendo que ele era desalinhado, né? E eu conversei um pouco sobre essa minha preocupação com o Paulo. E depois eu encontrei o Walter, no mesmo congresso, o Walter Ribeiro, né? E eu comentei com ele também dessa minha dificuldade. E o Walter me confessou que ele sentia a mesma coisa, né? E aí eu tomei, justamente ainda nesse congresso de Brasília, a decisão de que eu iria mudar o meu nome, ia me colocar como psicoterapeuta numa abordagem fonológica existencial, o que não significava mudança de rota nenhuma, eu ia continuar fazendo o que eu vinha fazendo, só que não teria que carregar uma ideia de Gestalt que variava. Tinha gente que defendia a gestalterapia como Lacan, né? Tinha muita gente, agora vou te dar uma cutucadinha, muitos órfãos de Rogers. Sim, muitos. E entraram na gestalterapia, cada um do seu jeito, né? Muitos. E que começaram a ver semelhanças entre vamos dizer, a abordagem centrada na pessoa e a Gestalt, que eu não concordava muito.
né? A ideia de empatia como se fosse uma compreensão, no sentido fenomenológico, a ideia de aceitação incondicional, etc. Tem uma série de críticas em relação a esses conceitos por uma perspectiva fenomenológica, né? Então, isso me incomodou muito. Então, essa foi uma razão. A segunda razão, que também eu confesso aqui, isso fica para a posteridade, eventualmente algum dia alguém vai ver essa fala, eu não vou estar mais aí, basicamente é que, assim, a minha preocupação com a filosofia era fundamentar uma prática psicoterápica, basicamente. Mas eu não me considerava filósofo, quer dizer, o meu campo principal não era a filosofia. Meu campo principal sempre foi a psicologia clínica, né? Só que, assim, de repente eu fiquei porta-voz da fenomenologia em todos os lugares e era sempre convidado para falar de fenomenologia no sentido teórico, enquanto que outros falavam de uma prática clínica. E eu queria falar de prática clínica, né? E eu descobri que falar para as pessoas, olha, eu queria falar sobre clínica e prática clínica, ou a prática clínica fenomenológica existencial, mas eu era sempre instado a falar de filosofia, efetivamente, né? Então, esse foi o segundo motivo que me fez também dar uma pequena afastada. Uma afastada, vamos dizer, do ponto de vista de trajetória, né? Mas não afetivamente. Os amigos de Gestalt são amigos muito caros. Continuam aí presentes. É engraçado que essa coisa do Gestaltier já era uma preocupação da Laura, né? Passa para a Thérèse e a gente continua falando isso em 2020, né? Falando da mesma coisa, né? E aí parece que é uma inversão, né? Gestalt e Lacan? Pelo amor de Deus! Ia ser interessante, hein? Falta essa ainda para ver. Não, mas tem já até livro publicado já. Opa, esse eu não conheço, não. Tem até livro. Não vou fazer propaganda aqui, a gente fala depois em off, mas realmente. Não, mas Agora, é curioso, porque você mesmo defende, né? Você defende com muita veemência, né? O que daria também uma grande discussão, que a gestalterapia é uma abordagem fenomenológica existencial, né? Isso. Evidente que você tem a tua compreensão. Eu acho que se encaixa exatamente nessa ideia que você está trazendo. Quer dizer, você tem que fundamentar isso, porque uma coisa é o que você pensa, faz e age e lê. Outra coisa é o que efetivamente a grande e a imensa maioria dos gestalterapeutas vão... Eu concordo em gênero, número e grau. Basicamente era o seguinte, eu falei aquela cena com a Thérèse, que a Thérèse fala, olha, aqui o Peu está dizendo que a abordagem gestalterapêutica é uma abordagem fenomenológica existencial, ponto. Então cabe a você fundamentar, tá certo? Então eu visualizei na gestalterapia uma excelente forma de atuação na prática de uma abordagem teórica, uma abordagem filosófica fenomenológica existencial, né? Junto comigo, quer dizer, mais tarde, né? Mas também foi nessa linha o Nichan, né? Mas isso não significa que seja, quer dizer, na verdade eu queria que, tá certo? E fazia uma defesa nesse sentido e nunca fiz, isso é minha culpa, nunca escrevi sobre isso, nunca fiz uma defesa clara, nunca produzi nesse sentido, isso é um problema. Mas, claro, você poderia dizer que não. E talvez não seja mesmo. Eu gostaria que fosse, e eu acho que poderia ser, né? E acho que algumas pessoas vão nessa abordagem, mas muita gente usa, pelo menos por muito tempo, usou fenomenologia como um nome de grife, né? Sim. Mas, na verdade, com uma leitura muito rasa, e às vezes até errônea de fenomenologia, né? Sim. Ontem mesmo a gente discutiu exatamente isso. Eu até brincava, não me lembro nem aonde que foi, mas acho que foi até na nossa reunião. Eu até brincava com o pessoal que, assim, a imensa maioria usa isso. Acho que é exatamente isso que você está falando. Usa como grife o nome fenomenologia, seja Russell, Heidegger, quem for, que convenhamos, nem Russell, nem Heidegger, nem Merleau-Ponty são autores que você lê na beira da piscina em 15 minutos e está super tranquilo, né? Quem disser que leu e entendeu de primeira, você me perdoe a honestidade, mas tem algo errado, né? A mesma coisa acontece com Marx, né?
Todo mundo se Sim, a fala mesma coisa. marxista, mas muito pouca gente lê o Capital e não é fácil ler o Capital. Exatamente, né? Aí eu até brinquei, eu acho que a imensa maioria do povo que fala de fenomenologia não passa do prefácio da Ideias 1 do Russell, né? Mas vai vomitar redução fenomenológica, papapá, papapá, É, papapá, isso é um problema, isso é um problema. é, O que não significa dizer que efetivamente a gente não concordaria em dizer, não, de fato, Gestalt terapia tem elementos fenomenológicos existenciais claros, tem, concordo plenamente. Como eu acho que Rogers tem alguns espasmos, como eu acho que o psicodrama pode ter uma aproximação, e a logoterapia, sem dúvida nenhuma, né? Mas realmente, quando se pensa em fundamentação, isso é um grande desafio que a gente tem. é. Isso é interessante. Me fala um pouquinho, né? Eu acho que seria muito legal o pessoal ouvir você falar dessa tua herança judaica. Lembra que a gente comentou? Você tem essa, você tem essa história, você está mergulhado na cultura judaica israelita. O Sim. que é isso? Explica pra gente. Ah, Fala oi aqui pro tio Ariel. oi, tudo bom? Não, então, na verdade, isso é uma questão complexíssima e sem muita solução. Ter uma quantidade monstruosa de trabalhos a respeito e o que é ser judeu, o que é judaísmo. Né? Então, vamos dizer assim, se a gente pegar o Velho Testamento, a gente pode ler o Velho Testamento de vários modos. Pode ler como um relato histórico, pode ler como um relato mítico, né? E pode ler também como vamos dizer, um manual, aspas, na palavra manual, de ética. Né? Uhum, uhum, Eu, e por herança do meu pai, tendo a ler o Velho Testamento como o conflito entre o desejo divino e a liberdade humana. Há um conflito nesse sentido, né? Porque se Deus é onipotente e onisciente, e você não pode pensar um Deus falho, não pode pensar num Deus que não seja pleno, né? Você mata imediatamente a figura de Deus. Então, se você pensa um Deus que seja de fato onipotente, por que ele faria um homem com tantos defeitos? E que não faz um homem perfeito? Né? Justamente porque é uma questão de ética, a questão da ética. Quer dizer, ele espera que o homem siga, vamos dizer, os valores envolvidos, alguns valores envolvidos, mas ele não exige no sentido de que isso seja obrigatório, embora possa punir aquele que de algum modo não segue esse caminho, né? Então, uma leitura nesse sentido ético, por exemplo, por que gente muito boa sofre muitas vezes tanto e gente muito ruim não, né? E aí uma resposta seria porque isso não é um negócio, toma lá, dá cá. Quer uhum, dizer, você é bonzinho aqui para depois ir para o céu, né? Ou você é ruinzinho, você vai para o inferno. Ah, ou você reza para um Deus que, no mínimo, é um Deus vaidoso, você precisa de reza para ele, não sei o que e tal, uhum. né? Sim. Então, você, eu diria assim, por que isso acontece? Porque não pode ser um negócio, porque se você fizer toma lá da cá, você não faz pelo princípio, você faz por um negócio. E assim a ética vai para o espaço, né? Então, eu leio isso, vamos dizer, basicamente como ética. Então, eu vejo, vamos dizer, o povo judeu como sendo responsável, às duras penas e sofridamente, em instaurar uma ética na humanidade, né? Sem o proselitismo, através do exemplo. Isso que não significa que o povo judeu seja melhor no sentido ético do que qualquer outro, que não é verdade, né? É
tão complicado quanto, e tem tantos, vamos dizer, aspas, pecado. Eu não gosto da palavra pecado, mas só para economizar muita verborragia. Então, eu tenho um pouco essa leitura. Eu não sou... Se você me pergunta se eu acredito em Deus, a minha resposta vai variar dia a dia, eventualmente 2 ou 3 vezes ao dia. Às vezes eu digo que convictamente sim, às vezes digo convictamente não. Na maioria das vezes eu estou em dúvida, né? Mas eu acho que, assim, se acreditar em Deus, o meu Deus é um Deus muito interessante. Não é um homem barbudo, não é uma coisa assim, né? Mas uma figura bastante complexa, uma figura bastante difícil. Então, meu pai trabalhou com filologia da religião, e isso teve uma influência grande nessa perspectiva, nessa minha leitura tal. Então, minha identificação é com o povo judeu no sentido de participar do destino dele, quer queira, quer não. Quer dizer, por exemplo, no nazismo, o indivíduo que tinha um tataravô judeu ia para campo de concentração, e não importa se ele dizia lá para o soldado nazista que ele não se sentia judeu ou ele não praticava o judaísmo, tinha a menor importância, tá certo? E ser judeu, então, de algum modo, significa participar de um determinado destino, que não é muito fácil, mas que, de algum modo, eu acho que é meio... Você nem escolhe muito, né? O caso da... Tem um caso muito interessante, tem vários casos muito interessantes, né? Tem um arcebispo da Igreja Católica em Paris, o último arcebispo, não atual, que descobriu, de repente, que ele foi uma das crianças que foi jogada pelo trem indo para o campo de Auschwitz para fora, e foi adotado por uma família católica. E ele descobre lá, quando ele é arcebispo, que, de repente, a origem dele é judaica. E ele resolve, de algum modo, exigir a sua condição de judeu, e ele vai para Israel e faz isso, né? E ele recebe de Israel toda a possibilidade de fazer o movimento de imigração a Israel, etc, etc, mas ele não tem interesse. Quer dizer, ele continua arcebispo e católico, mas judeu. Então, é um arcebispo católico judeu, né? O que é algo muito estranho e incomum na história da igreja, né? E é o caso da Edith Stein, né? Que Edith Stein, ela se converteu para o catolicismo. O próprio Russell se converteu, né? Porque era uma forma de você conseguir entrar em determinados lugares, universidade, etc., que como judeu você não conseguiria. E aí acho que talvez eu tenha falado isso já sobre isso, não sei. O Vaticano começa a canonizá-la, fazer todo o processo de canonização, e ela ia virar santa, né? Quando se descobre que no barracão, lá no campo de concentração, ela resolve retornar ao judaísmo e faz uma cerimônia nesse sentido, né? E ela faz isso justamente porque ela descobre, isso é através de testemunhas que sobreviveram, descobre que ela pode decidir o que ela quer, mas ela não decide sobre a sua origem, em última instância, né? E identidade nesse sentido. Então, ela se volta ao judaísmo. E aí fica complicado para a Igreja Católica, não sei como ela vai resolver isso, tornar uma judia santa, né? Ou não reconhece, ou diz que, sei lá, que isso é coisa inventada, ou para o processo ninguém fala mais sobre o assunto, sei lá. Mas, então, assim, o meu lado judaico é um pouco nesse sentido. Tem todo uma vertente de pensamento no judaísmo que me atrai muito e que eu vejo uma similaridade, uma proximidade com a filologia muito grande. Porque acho que saber essas coisas da origem, que está dizer, o judaísmo tem realmente uma questão gostei dessa coisa, de uma questão de destinação, né? Você escolhe ser católico ou protestante, você não escolhe ser judeu. Não, e se você fala assim, por exemplo, qual seria a definição de um cristão? Acreditar em Cristo. Você não pode imaginar um cristão que não acredita em Cristo. Tá certo? Alguém que não acredita em Cristo não pode ser cristão. Mas um judeu pode não acreditar em Deus. Isso não afeta ele ser judeu. Existem sinagogas ateias. Existem rabinos que não acreditam em Deus, né?
Então, acreditar em Deus não é condição fundamental para ser judeu, mas é condição fundamental acreditar em Jesus para ser cristão, por exemplo, né? Uhum. Então, a questão da crença, ela é menos importante do que a questão do destino e da influência, eu diria, dessa ética. Parece que essa questão da ética é uma questão bem forte, porque se você falando, me lembra muito as histórias que o Buber conta, das histórias do Rabi, né? Todas aquelas histórias, claro que algumas têm lá uma presença forte da deidade, vamos dizer assim, mas o fundo não é a figura religiosa, é uma posição ética. É. É uma posição muito interessante. Não, na verdade, tem algumas pessoas até que dizem que o nazismo ele foi possível por um conflito entre uma perspectiva helênica, gnóstica, né, com uma perspectiva judaico-cristã. Que essas duas perspectivas não conseguiam se misturar, não conseguiam fazer uma síntese e chegaram na Alemanha desse jeito, e isso promoveu, em parte, o nazismo. Existem leituras nesse sentido, né? Porque a questão básica do grego é o ser, né? E a questão básica do judaísmo e depois do cristianismo é o dever ser, né? Então, de um lado, você tem uma filosofia que busca ser, de algum modo, vamos dizer, distanciada da obrigação de atuar no real. Não tem compromisso com mexer com a realidade, né? E uma outra filosofia que a gente poderia chamar de uma filosofia engajada, né? Então, uma filosofia que só tem valor se trabalhar na direção de um mundo melhor. Tem um conceito em hebraico chamado Tikkun Olam, que é um mundo melhor, né? O Goethe, por exemplo, sob influência disso, vai falar que é verdadeiro aquilo que é fértil. Uhum. Né? Então, de algum modo, essa é uma diferença muito grande, porque você está, de um lado, uma estética, né? E uma ontologia, de outro lado, você tem uma ética e um dever ser, né? E, bom, a questão do olhar é absolutamente fundamental no mundo grego e no judaísmo o fundamental é a escuta. A reza mais importante do judaísmo fala: escuta, ó Israel, o eterno teu Deus, o eterno é único. Né? Que também faz uma diferenciação monstruosa com o mundo grego. Né? Quer dizer, o mundo grego tem uma quantidade muito grande de deuses e no mundo judaico você tem uma defesa acirrada do monoteísmo. Né? E hoje em dia chego à conclusão de que as religiões monoteístas são muito violentas, muito guerreiras, né? Enquanto que quando você tem uma religião politeísta, cada um sabe, eu sou Corinthians, você é Santos, você outro é Palmeiras, e tudo bem. Você gosta desse Deus, eu gosto mais daquele, etc. E convivemos todos juntos numa boa, né? É menos, vamos dizer, violenta, né? Do que as religiões. Né? O islamismo quer decepar a cabeça de quem está fora, né? Quer dizer, desculpe, o islamismo Sim, o fundamentalismo, fundamentalista, sim. xiita, né, bastante radical, tal, né, claro. Não deixa de ser paradoxal, porque é bem essa imagem, né? A gente fica imaginando uma Atenas, ou até mesmo uma Roma, com aquela proliferação de grandes deidades e templos, e as pessoas circulando e convivendo e tranquilamente. Você Não há pede uma problema. coisa para o Deus X e não funciona, você muda Sim, de turma. sim. Agora eu sou do Deus Y. Né? Isso. Né? O que é engraçado, você está falando aí de uma certa violência ou dominação, né? Não deixa de ser um paradoxo, mas a gente observa isso, por exemplo, na perspectiva egípcia, quando algum faraó determina este é o Deus do Egito a partir de agora, vira uma coisa violenta. Ó, abandonem, hoje é Ptah, não, então Ra que se dane. E assim sucessivamente, não deixa de ser curioso e extremamente paradoxal. Né? Estava até tentando lembrar aqui um texto do Buber, que ele fala sobre esses três tipos de fé, né? Deixa de ser bastante curioso.
Que coisa, que coisa. Ainda mais em tempos agora em que novamente começamos a ter aí essas agressões gratuitas Em todo na lado, né? Europa. Todo lado. Buber é muito. Uma coisa que eu gosto particularmente em Buber, né? Quer dizer, tem muita coisa que eu gosto em Buber, mas assim, aqui, Buber ele resgata o que em hebraico chama Midrash, Midrashim no plural, que são essas histórias, né? Essas histórias são a forma como se passava o conhecimento antes da escrita, né? Antes da escrita, você contava histórias, que era o jeito, porque aí você trazia junto com a história a moral, aspas, a moral da história, né? Então, você, através de histórias muito simples, né, de poucas palavras, você será capaz de condensar ideias profundíssimas e bem abstratas, né? Eu costumo dar como exemplo, por exemplo, a historinha de dois pastores que disputam uma ovelha, né? E aí cada um diz que a ovelha é sua, eles pegam um terceiro para fazer o papel de juiz. Não é bem juiz, porque é diferente do que o juiz moderno, mas alguma coisa nesse sentido. E aí o primeiro diz assim, olha, essa ovelha é minha por A, B, C, D motivos, né? E aí o aspas, juiz, fala assim, é verdade, você tem razão, a ovelha é sua. Né? Aí o outro falou, mas como? Como é possível? Você disse que a ovelha é dele, eu nem dei os meus motivos. Essa ovelha é minha por H, J, Z motivos. E ele responde, é verdade, você tem razão, essa ovelha é sua. Né? Aí um terceiro que assiste toda essa contenda fala assim, mas seu juiz, não é possível uma mesma ovelha ser dos dois. Né? E aí o juiz responde, é verdade, você tem razão. Né? Aí você pega, por exemplo, faz isso numa sala de aula e pergunta para os alunos o que vocês retiram dessa história. Verdade é relativa, não há uma verdade única, etc, etc. É incrível. A quantidade de coisas que você pode retirar de uma historinha dessas é impressionante, né? Isso antes da escrita tem um efeito muito bom, porque você guarda. Se um pai chega para um filho de 7, 8, 10 anos, olha, a verdade é relativa, não sei o quê, quando o filho fez 20 anos, não se lembra mais nada. Mas a historinha das ovelhas ele vai lembrar e vai contar para o filho. Né? Então, o que o Buber faz? Recolhe essas histórias, né? Ele pega, escolhe histórias particularmente difíceis. Histórias do Rabi, o livro Histórias do Rabi, não são histórias assim tão simples. E a brincadeira é buscar a moral da história, quer dizer, é fazer a leitura interpretada da história, que vira um jogo gostoso, né? Sim, sim. E é um jogo que, de algum modo, no judaísmo antigo se fazia muito antes do grego, né? Que chama de hermenêutica a questão da interpretação, né? Exegese, né? Porque no hebraico você não tem você não tem o que seria as vogais em português. Não tem vogais, tá certo? Então você tem consoantes. Então você tem, por exemplo, PR traço T traço. Então pode ser prata, preto, sei lá, N outras palavras possíveis, tá certo? Então, como é que você vai saber qual é a palavra certa? A partir do contexto. Então, é a partir do contexto. E você também não tem o verbo ser nem o verbo estar. Você fala eu triste. Então, eu estou triste, estive triste, estarei triste, vai depender do contexto. Então, desde o início, você aprende a ler, interpretar o sentido do termo a partir do seu contexto. Isso é pura hermenêutica, isso é pura exegese, né? Um pouco antes dos gregos, inclusive. Né? É engraçado É, que essas é, histórias que você conta são até quase que universais, né? não Essa se historinha tornaram, que né? você conta eu conhecia como se fosse Zen, por exemplo. Como se fosse mestre Zen. Exatamente da mesma maneira, né? É muito É, curioso. E as historinhas até o pessoal pergunta, né? Até costumo brincar que as histórias que o Buber conta são muito parecidas com os Koan Zen, né? Elas não têm lá não, tem. necessariamente uma direção, né? Tanto que dos dois lados teve muita influência. Buber conheceu o mundo Zen, o mundo e vice-versa também. Você sabe o que é o Talmud? Talmud, Vagamente. Talmud é assim, cada trecho. Normalmente você pega um trecho da Bíblia
estuda por semana. De tal modo que, depois de um ano, 52 semanas, você leu ela inteira. Né? E cada vez você vai interpretando. E você faz isso durante anos. Então você passa toda a mesma época de um ano vendo o mesmo trecho, só que a gente vai achar outras leituras, outras interpretações, etc. Né? Teve uma época que isso foi, não só isso, outras coisas também, mas foram coletadas pelos grandes pensadores judeus, rabinos, etc. Então, você tem assim, o trecho é um livro que ele é circular. Quer dizer, no meio da página tem o trecho. E aí, em volta, você tem os comentários dos rabinos. Rabino isso, falou isso, aquilo, Rabino Z, falou Z, não sei o que tal. Você tem livros tamanho normal e você tem livros maiores. O que significa livros maiores? Mais comentários, mais rabinos. Tem livros imensos, com cada trecho, trocentos comentários, e tem livros pequenos. Então, você compra o livro no tamanho do quanto você quer, vamos dizer, de interpretações possíveis em relação a esses trechos, né? E você desenvolve o tempo todo grandes discussões de interpretação sobre esses trechos, né? Então, não sei se você sabe que a Coreia do Sul colocou agora no seu currículo, agora já tem uns 5 anos, mais ou menos, né? Estudo do Talmud. Então, os caras, assim, imagina um coreano lá na Coreia, estudando em coreano o Talmud, que são leituras e interpretações do... Por quê? Porque eles chegaram à conclusão de que esse tipo de exercício é extremamente pedagógico e ajuda, facilita a análise, a leitura, a interpretação. Então, isso é matéria obrigatória do o que seria ensino médio lá, né? Ou na nossa época, ginásio, né? Então, também é toda a questão da interpretação. E isso é uma coisa que me atrai profundamente também. Né? Tira-se os ortodoxos, porque os ortodoxos têm uma leitura bastante rígida, né? E todo o resto do judaísmo, que é mais ou menos 85%, em diversos grupos, etc., você tem possibilidades de leituras e interpretações das mais distintas e brincar com elas, brincar entre aspas, mas buscar novas perspectivas, novas leituras, novos significados, sentidos, é algo fascinante. O que não Então, deixa é um de pouco ser isso para mim. interessantíssimo, porque está na base de qualquer construção da cristandade moderna. É. Né? Quer E queiramos, também quer não, não é à está na toa origem. que na psicanálise tem uma quantidade tão grande de judeus. Né? Pois é, essa que é outra Porque tem a questão, né? questão da interpretação. Você imagina que o povo judeu é 0,003% da população mundial. Né? Mas em termos de Mas você presença, vê quantos estão na psicanálise. e quantos são grandes leitores de outras É. ciências e tudo mais, né? Não deixa de ser muito curioso. Né? Uma O vez eu Freud, ouvi de... justamente porque tinha uma preocupação muito grande de se tornar a psicanálise uma ciência judaica, escolhe como seu discípulo Jung. Né? E depois vai ter conflito, tal, mas no Vai ter, primeiro com momento... certeza. Não. Não deixa de ser muito parecido com o que o Husserl fez com o Heidegger. Né? De certa maneira, mais ou menos na mesma direção. Né? É. Que coisa. Né? Meu Na caro, verdade, em 10 todas minutos. as histórias dos grandes mestres você tem isso, né? Aham, sim. Discípulos que resolvem ir por outros caminhos. Heidegger fica muito bravo e xinga e fala muito mal de Binswanger, né? Uhum, E Binswanger tinha uma compreensão de Heidegger muitíssimo melhor do que Boss. uhum. Só que ele deixou de ser heideggeriano no sentido restrito do termo e fez o seu caminho. Sim, Então Heidegger começa autônomo. a dizer que Binswanger não o compreendia. Mas Binswanger era um filósofo, ele é conhecido na filosofia, mesmo gente que não transita pela psicologia e psiquiatria. Né? Ele é filósofo, tem textos em filosofia mesmo. Sim. E conhecia profundamente Heidegger. E o Boss, pelo contrário, tinha uma leitura que eu diria mais superficial do Heidegger. Né? Uhum. Era um Eu médico gostava muito da clássico, né? figura do Boss. Uhum. Ele, como teórico, não tinha uma idolatria como alguns outros têm. Uhum. Sem dúvida, os textos do Boss são. Os textos do Binswanger são bem mais elaborados, vamos dizer assim, do que os textos do E o Boss. termo design análise vem dele.
Uhum. Ele Isso cunhou o termo das é uma coisa aeronaves. que pouca gente sabe, né? Que É. fica achando que foi do Boss, quando na verdade seria, vamos dizer, um dos três grandes interpretações das análise que a gente poderia ter, né? Meu caro, 10 minutinhos. Como Puxa vida, como fecharemos a passa nossa rápido conversa? isso, hein? Você vê como o papo é bom? Só faltou a taça de vinho aqui. A gente vai ter que fazer isso uma Mas outra então, hora deixa da eu noite. falar uma coisa que eu já falei na vez passada e eu queria reafirmar, talvez de um É. outro jeito. É justamente por essa questão identitária da gestalterapia, Uhum. eu sou muito grato a essa geração de vocês que pega a coisa e leva a fundo. Vai na filologia e vai a fundo. E mostra que isso não é apenas algumas palavras usadas ao léu, né? Então, você, o Cristóvão, como chama o outro lá, se esqueci o nome, que tem uma leitura do Russell muito boa, eu achei. É o... Acho que está no Centro-Oeste. Como chama o... o Tommy. Ah, o Tommy Gutto. Uhum. É. Eu É assisti bem uma legal. conferência dele onde ele faz uma divisão dele, de Russell, que eu achei muito pertinente, muito Uhum. interessante. Né? Então, porque antes não tinha. Então, às vezes, Uhum. podia falar qualquer bobagem que todo mundo dizia amém, porque ninguém conhecia nada. Tá Sim, certo? sim. Ficava no. Então, eu sou muito grato a vocês. Muito. A gente está aí num grande esforço. Acho que eu vou amanhã, inclusive, tentar trabalhar um pouquinho nessa direção, né? Que desafios que a gente tem. E um dos desafios que a gente tem, curiosamente, é não transformar isso num novo discurso sectário. Sim. Né? Dizer, olha, agora eu tenho uma revelação, né? Porque eu acho que isso é muito importante. Eu costumo sempre dizer, começar em sala de aula, dizer, quando eu fui para o meu doutorado, estou falando aí final da década de 90, nós tínhamos em português, e isso é importante porque eu não leio alemão, né? E nós tínhamos em português três textos do Husserl, né? Traduzidos em português. Então eu tive que É. lançar a mão com todos os problemas derivados disso das traduções. Até hoje tem uma discussão terrível com a tradução do Paul Ricoeur, que é a tradução que eu usei pelo francês, de como ele interpretou, por exemplo, certas palavras do Husserl, né? Que até hoje dá um problema. Mas esse é o barato da história. Isso que você está falando da hermenêutica. Essa é a tarefa da gente tentar É. construir. Né? Agora, é E eu acho, curioso. já que você fala nessa coisa, deixa eu só colocar um pequeno apontamento. Eu acho o português uma língua fantástica para a filosofia. Uhum, E acho muito concordo. melhor do que o francês, e muito melhor do que o inglês, e com certeza melhor do que o espanhol, Uhum, para a tradução do alemão. uhum, Então, se pegar alguém que saiba bem alemão, conheça um pouco de filosofia, e fizer a tradução desses conhecimentos, em filologia, por exemplo, para o português diretamente, nós vamos ficar muito melhor servidos. Né? a A gente. mesma coisa acontece com Freud. Né? Com Aham, Freud, você tinha assim, o James Tracey, que fez a tradução do Freud, queria uhum, dar um tom medical, sei lá, de médico para Freud. Né? Então ele usa o grego e o latim. Né? uhum, E o Freud acreditou que isso poderia ser interessante. Então Freud deu aval. Né? Então traduz ich em alemão, que é eu, por ego. uhum, Você passa, todo aluno de psicologia passa meio ano no começo da psicologia pensando o que é ego. uhum, E com uma certa dificuldade de entendimento. E, na verdade, é uma palavra comum, corriqueira do alemão, do dia a dia, é eu. Tá uhum, certo? E fica no ego tal. Então, assim, você tem, por exemplo, a questão da. Você traduz um determinado termo em alemão por repressão, em uhum. inglês, e por recalque em francês. O Brasil teve um congresso que discutiu a diferença de recalque e repressão, quando a palavra no alemão é exatamente a mesma. Uhum. Só que um foi o viés da tradução francesa, o outro da inglesa. Chega aqui e dá curto, né? Da curto-circuito, né? É verdade, é verdade. E isso acontece a mesma coisa com as palavras da fenomenologia. Né? E não só com Heidegger, com Russell e com Merleau-Ponty, e diga-se de passagem. Né?
Outro dia fizemos altas discussões sobre a discussão sobre corporeidade, corporalidade, o que o Merleau-Ponty estava falando, como traduzir isso. Mas eu acho que essa que é a riqueza É, e eu concordo contigo, eu acho que o português ele tem uma plasticidade, que obviamente não chega ao alemão, mas tem uma plasticidade que é muito e é, radicalmente diferente da inglesa, por exemplo. o português do norte, mais ainda. Uhum, O português nordestino, ele é muito próximo do alemão. Porque, assim, o que acontece? Você fala em nordestino, você fala assim, eu vou para a cidade, não. uhum. Então, você tem que esperar o final da frase para entender qual é o sentido dela. Qual é o sentido dela? Exatamente. Em São Paulo, como você fala, eu não vou, você já adivinha que é para a cidade, você já interrompe mentalmente ou de fato o outro, você não presta tanta atenção na frase, efetivamente, e você já está respondendo a frase. Tá certo? Então, o alemão te exige você escutar a frase toda, você é muito mais respeitoso com quem fala. O português nordestino também, né? Você tem que ouvir até o final da frase para, sabe? Então, é muito mais respeito, menos interrupção, mais contato com a fala do outro e, portanto, mais aprofundamento também, né? Mas ele não é uma língua linear como é inglesa, Sim. né? E não deturpa como o francês uma série de conceitos, né? Então, eu acho... E ele permite construção. Por exemplo, o Jellicoe constrói a palavra acontecência. Uhum. Eu sou fã da palavra acontecência. Não existe, isso no dicionário não existe. Mas você entende o que quer dizer com acontecência pelo termo acontecência, Sim, né? sim. Então, o português permite isso de um jeito muito legal. Eu acho que para a filosofia, o português é muito incrível. Sem dúvida, eu concordo plenamente com você. Acho que é bem por aí mesmo. E é engraçado, né? Porque quando a gente fala, e eu falo exatamente dessa coisa da apropriação da tradução francesa, eu gosto sempre de brincar que assim, francês não traduz, ele interpreta. E É, ele diz, olha, eu estou interpretando desse jeito. Né? Aconteceu é, agora, recentemente, né? Conseguiram publicar em francês os 3 volumes do Ideias 2 do Russell em 2 volumes. E na apresentação a tradutora justifica isso. Quer dizer, olha, a gente condensou. Então, assim, você fica satisfeito com aquela interpretação e se vire um pouco com isso. Gente, que maravilha. Tá acabando aqui o nosso tempinho. Eu vou dar 2 minutinhos aí para a gente se despedir. Já agradecendo imensamente, né, a tua participação novamente, quantas histórias que surgiram aqui. E você me fez lembrar uma história que eu gosto muito, que o Buber conta nas histórias do Rabi. Não me recorda qual rabino que ele fala, mas que foi logo depois do falecimento de um grande nome. E os discípulos, alguns perguntaram para o seu discípulo dileto, né? Perguntaram alguma coisa assim: o que para ele era mais importante quando ele era vivo? E diz que o discípulo parou, pensou, olhou para eles e respondeu: aquilo que ele estivesse fazendo no momento. Acho que foi bem isso que a gente construiu aqui. Quero te agradecer imensamente essa oportunidade, né? Me deu mais vontade de escrever aqui, tá? E te convidar, já que você falou aí da tradução do alemão, que o próximo número da revista que a gente vai lançar é um número especial, único, pioneiro, só com um texto sobre Eugen Fink, inclusive com uma tradução de 2 textos, inclusive um questionamento de Fink com Heidegger, tem várias discussões aí. Já fica o convite aí, pessoal, e uma tradução que eu já vi que está de altíssimo gabarito, muito boa, com pessoas muito competentes, né? Então eu queria que você encerrasse. que é o quê? Você encerrasse, a gente, Ah, antes que corte aqui a gente. não, foi um grande prazer. Eu acho que esse teu trabalho é um trabalho, como já disse, muito bom. Ah, aproveito a oportunidade e acho que eu deixei um pouco claro que porque algumas pessoas ficaram ressentidas com o meu afastamento. Meu afastamento não é pessoal, pelo contrário, eu adoro as pessoas. Ele é só um afastamento enquanto trajetória, mas eu venho fazendo, aparentemente, para mim, pelo menos, a mesma coisa de sempre, né? Uma abordagem fonológica essencial que talvez não seja gastroterapia, talvez eu quisesse que fosse, né? Uhum. Mas é basicamente isso. Foi um prazer participar aqui, realmente. Ah, estamos abertos. Eu Me dá espero que a gente depois consiga. notícias do Fink, do que Te né? Do mando Eugen. É.
Assim que estiver pronto, eu te mando. Muito obrigado novamente. E vamos ver se a gente se encontra outra hora. Vamos, Já tive vamos. umas ideias aí, a gente vai fazendo um convite. Tá Grande bom. abraço. Brigadíssimo. Até. Tchau, Prazer. tchau. Abração.